Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Mais uma vez aí estamos com o Barrante, segunda vez aí no nosso canal, prestigiando, trazendo um pouquinho de tecnologia aí da Polymold, trazendo conceitos aí que muitas vezes o pessoal não tem, né? E é isso que muitas vezes precisa, o conhecimento para poder aplicar. E hoje a gente vai estar falando de injeção sequencial versus injeção tradicional, que é um assunto aí bastante recorrente aí. Muitas vezes o pessoal tem dúvidas, tem limitações, qual o tamanho de peça, onde eu posso aplicar, para que serve essa tecnologia. Então o Barrante aí com certeza vai poder elucidar. E assim, tendo alguma dificuldade no processo de injeção sequenciada, se for sistema da Polymold, pode ficar tranquilo que ele vai auxiliar vocês aí, tá bom? Então vamos lá, Barrante. Com Fala, você. Ziliane. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe que horário que o pessoal vai ver o vídeo, né? Não sabemos. Deixa É eu um tirar o prazer, som. é um Pode ir, prazer vou novamente tirar o estar som. aqui no seu canal, né? Prestigiando aí o trabalho do amigo aí. E sim, vamos falar um pouquinho de sistemas, né? A gente já falou um pouquinho de sistemas de câmara quente naquele primeiro vídeo, né? Isso. Quando é usual, quando precisa usar um sistema de câmara quente, né? E agora vamos falar do sistema tradicional, que é o sistema que a gente chama de convencional, o Open Gate, aí depende do que o pessoal costuma. São alguns termos que o pessoal costuma falar no mercado, né? Quando o sistema tradicional ou convencional, ou contra o valvulado, né? O valvulado nada mais é que o mesmo sistema de câmara quente, porém você tem um sistema de fechamento e abertura da passagem do material ali no gate de saída do material, via uma agulha ali, um fechamento via um êmbolo que faz o fechamento e abertura dessa agulha, né? Pode ser acionamento pneumático, hidráulico, até elétrico, né? Que a gente está vendo algumas coisas também com esse fechamento elétrico, né? E vantagens e desvantagens, né? A gente tem assim, quando a gente utiliza um sistema valvulado, esse sistema ele tende a você ter um ponto de injeção com melhor acabamento, tá? Então, falando de peças que requerem um acabamento cosmético, você já vai para um sistema valvulado que você não tem esse problema às vezes de fiapar, o torpedo dá uma desgastada, ele começa a fiapar, ou você não aqueceu o suficiente a câmara quente, ela ficou um pouquinho recuada na expansão térmica, ele vai te dar um vestígio um pouquinho mais alto ali. Então, quando você está falando com valvulado, você está falando da agulha fechando naquele ponto e você tem o ponto cosmético ali, tá? Então, estamos falando, temos essa linha para o sistema valvulado, que é a questão do ponto ser um ponto com vestígio mínimo, né? Fica praticamente um ponto como se fosse um pino extrator de 1 milímetro, 1,5 milímetros ali, né, na peça. Falando de peças para a indústria cosmética, né, por exemplo. Ou nós podemos falar até para a indústria linha branca, automobilística, moldes grandes, né? Que aí nós falamos de para-choque, lateral de porta, painel, que são peças que requerem sim um sistema valvulado para quê? Para você segmentar em pequenas áreas projetadas ali, fazer uma sequência de injeção. Então você vai fazer uma sequência de injeção, bico 1, bico 2, bico 3, sei lá, até bico 12, por exemplo, um painel, um para-choque, tem até 12, 14 bicos de injeção, para você ter uma sequência de injeção, pequenas áreas projetadas, ou seja, cada vez que você abre um bico, você vai criar uma pressão sobre uma pequena área projetada. Essa área projetada, você fecha esse bico, abre o próximo bico, levando aquela frente de fluxo até a extremidade da peça, ou evitando que aquela frente de fluxo trombe com alguma outra frente, gerando emenda fria, né, que a gente chama, linhas de emenda fria, linhas que podem ficar visíveis na peça, né? Então, uma lateral de porta, um painel, às vezes a montadora quer que aquela linha fique mais escondida possível, né? Então, o valvulado vai servir para isso. Então, como eu disse, pequenas áreas projetadas nessa peça vão te, além de você conseguir jogar a linha de emenda, conseguir fazer esse jogo com a linha de emenda, a linha fria das frentes de fluxo, você reduz muito a pressão de injeção nessa ferramenta. Então, você tem imagina um para-choque. Você tem 12 bicos injetando esse para-choque. 12 bicos abertos ao mesmo tempo, você tem toda aquela área projetada.
Então, uma máquina que seria uma máquina de 2.500, 3.000 toneladas, com aquela área projetada do para-choque, você iria para uma máquina de 5.000, 6.000, sei lá, 8.000 toneladas, entendeu? Então, você cria pequenas áreas projetadas para você ter uma pressão de injeção menor, você tem um pico de injeção, mas você tem um pico menor e você consegue escalonar isso e ter uma máquina menor também. Só para contextualizar, eu fiz um treinamento na GM, e eles usam o sistema sequenciado e eles são chique no último. Nem todos usam dessa forma. Eles usam o sequenciamento pela régua da injetora. Então ele vai abrindo o bico sequencialmente de acordo com o cursor da máquina injetora. É um plus a mais. Sim. Porque muitas vezes o pessoal compra o sistema valvulado e o controle se dá por tempo. Funciona, mas não é a mesma coisa, porque o tempo ele é muito relativo. Né? Qualquer variação de temperatura, de resina, você pode mandar mais ou menos, né, material para dentro da cavidade, para dentro daquele ponto que você está sequenciando. Né? Então, realmente, a Polimolde, nós temos os dois um periférico que faz esse controle de abertura também desse valvulado, né? Temos o controle por tempo, que é um temporizador mesmo. Abre no tempo 0, fecha no tempo 2, o outro abre no tempo 2, fecha no tempo 4. Você faz um cascateamento da abertura dessas válvulas. Né? E temos também uma régua posicionmétrica, que ela fica em paralelo com a régua da máquina, do canhão, né? E essa régua faz justamente isso aí. Você vai abrir no instante 0 milímetro, fechar no instante 50. Então, você vai mandar 50 milímetros do curso do canhão de injetor, ou seja, você vai mandar sempre a mesma quantidade de material para dentro da cavidade. Né? Então, é muito mais preciso. Você não fica dependendo de pequenas variações na janela de processo. Né? Pequenas variações de temperatura, ou hoje está mais quente, amanhã está mais frio, você acaba tendo essas variações que te dá essa janela de processo, às vezes, restrita. Às vezes tem muitos materiais, muitas injeções que você não pode, você tem que mandar aquela quantidade de material. Exato. Tá? Eu tive numa empresa, Ziliane, que ela injetava a caneta de insulina. E essa caneta de insulina, para você ter uma ideia, ela tinha um sensor no molde. Quando o molde fechava e abria, esse sensor media a pressão que estava na cavidade. A cavidade, a pressão na cavidade. Aquela pressão, se estivesse fora da curva que eles traçaram como ideal, aquelas peças não eram descartadas. Então, é um recurso a mais, como você disse, para ter uma melhor precisão mesmo nessa injeção. E a questão também da injeção sequenciada ou valvulada é que também não fica muito na dependência operacional. Sobe um pouquinho a temperatura, abaixa um pouquinho a temperatura, procura o bico, acha o bico, sobe, desce, o cara fica maluco ajustando o sistema de câmara quente. E é bem como você disse, qualquer tipo de desgaste que há no sistema, ele vai refletir na hora, né, no sistema tradicional. E já o sequenciado, a gente percebe que tem uma constância de processo muito maior. Mas tem os seus calcanhares também operacionais, né? Se o cara não souber operar... Não souber operar, exatamente. Eu acho que é legal comentar isso. Porque muitas vezes o pessoal não dá atenção necessária para os cuidados operacionais, principalmente no sistema sequenciado. E o custo disso é elevado, né? O que acontece? Se você não souber operar o sistema, né, a parte de abertura e fechamento das agulhas, você não conseguir... Na verdade, você tem um norte, que é o estudo do molde flow. Geralmente, quando a gente está falando em moldes desse quilate, né, que tem um sistema valvulado, o molde flow é quase uma questão obrigatória das montadoras solicitarem, né? Então, o molde flow vai te dar um norte, né? Abre o bico 2, depois abre o bico 1, depois abre o bico 3, você vai ter uma sequência de abertura. Então, o operador ou o analista de processo, ele tem que estar obrigatoriamente com esse molde flow para poder regular toda a questão de abertura e fechamento. Claro que não não vai ser de primeira que ele vai acertar, né? O molde flow tem as suas restrições também, não é 100% assertivo.
nós vamos falar que ele é mais ou menos 80% de acerto. Então, ele vai te dar, sim, um norte e você vai conseguir abrir e fechar as agulhas conforme o molde flow já pré-aprovado pela montadora ou pelo sistemista. Legal. Essa questão aí do pessoal muitas vezes não tomar cuidado com o sistema de refrigeração do sistema de câmara quente pode prejudicar e muito, não só o tradicional, mas muito mais ainda o sistema sequenciado, certo? Sim. Ou valvulado, como queiram falar, né? Nós temos duas formas de utilizar o valvulado, como eu disse no início do vídeo, né, Ziliane? Tem a forma que é o cosmético, então a gente está falando de um sistema que é muito parecido com o sistema convencional, um sistema de múltiplas cavidades, que ele já tem a sua refrigeração, tá? E lógico ele tem que estar, como toda câmara quente, você tem que estar com aquela refrigeração bem posicionada no gate de saída, para você ter aquele ponto de corte ali, você não ter o problema do ponto. E até mesmo todas as placas do hot house, que a gente chama, tem que estar bem refrigerado. Quando a gente está falando no molde de grande porte, que é esses moldes de montadora, o sistema de câmara quente ele tem uma refrigeração nele mesmo. Então, o cilindro está apoiado sobre a câmara quente. Então, todo aquele suporte do cilindro, as gachetas, ele está recebendo todo aquele calor que emana da câmara quente. Então, o que acontece? Eu tenho uma refrigeração passando em volta de cada cilindro, e essa refrigeração é inevitável, ela tem que estar ligada. Tá? Então, antes de qualquer aquecimento, a refrigeração da câmara quente tem que ser também um item a ser checado pelo operador. Porque muitas vezes o operador ligou lá, eu liguei todas as refrigerações. Mas o que é esses dutos saindo da câmara quente? Do cilindro, para você manter a integridade das gachetas que fazem o funcionamento da abertura e fechamento das agulhas. Né? É um cuidado bastante importante aí. E até mesmo o pessoal saber ligar a câmara quente, né? A gente passa em empresas aí, o pessoal não entende, né? Por que tem que ligar o bloco da câmara quente primeiro, depois os bicos. Isso é muito importante e às vezes a gente vê inúmeros problemas relativos a degradações, a dilatações diferenciadas e vazamentos por conta até do uso inadequado desse sistema. Sim, a gente recomenda sempre, Ziliane, que a câmara quente deve ser sempre o último item assim, a você ligar, assim, pelo menos no início do processo. Você verifica toda a parte de refrigeração, todas as ligações do molde, se está tudo certinho, se realmente vai começar a injetar, né? Por quê? Às vezes o pessoal pega e liga a câmara quente, deixa ligado, putz, eu esqueci de alimentar o funil, eu vou lá no banheiro, não sei o quê, e a câmara quente fica cozinhando aquele material que está lá dentro já, né? Então você, antes de injetar, você já degradou aquele material que está lá dentro, que ele tem um tempo de residência, e você tem desmontar a câmara quente do molde para fazer toda a limpeza. Então, realmente, não só para valvulado, né? Estamos falando para convencional também, porque são itens importantíssimos. Falando do começo da sua palavra, Ziliane, que você falou, o que liga primeiro, o que liga depois, às vezes o operador ele vai lá e liga todo o controlador de temperatura. Então ele liga o bloco manifold, que é o bloco da câmara quente, e os bicos da câmara quente, tudo ao mesmo tempo. Isso é prejudicial à câmara quente. Por quê? Se você ligar, imagina que os bicos de injeção ele tem uma massa muito menor que o bloco todo da câmara quente. Ele vai chegar na temperatura de processo muito mais rápido que a câmara quente. E o que vai acontecer? Ele termicamente o bico e ele vai travar aquele bloco do manifold da câmara quente, evitando que ele se expanda conforme o projeto. Então, o que acontece? Não uma vez, duas vezes, não 6 meses, mas quando no decorrer dos anos, essa questão de esquentar os bicos junto com a câmara quente, com o bloco manifold, você vai ter problema de criar pequenas fissuras, às vezes, no própria cabeça do bico, ou no próprio manifold que apoia sobre o bico, você vai criar pequenas fissuras que, com o tempo, vão tender a criar vazamento. Tá? Isso é importante o pessoal saber, né? O procedimento operacional do sistema é muito importante. Liga a câmara quente, o bloco manifold primeiro, espera ele chegar na temperatura de processo, depois você liga os bicos.
Até porque Tá? o bico sobe rapidinho, né? Rápido, rapidinho, rapidinho. O bico vai Rapidinho, chegar coisa na de temperatura, minutos, sim, né? porque a Um massa minuto, dele é dois muito minutos. menor. Exatamente. E o bloco Então, muitas vezes demora 15, 20 minutos, dependendo do tamanho do sistema. E outro exatamente. cuidado também, às vezes o pessoal não desliga o sistema, né, Barrante? Esquece de desligar, aí da mesma forma que eu falei anteriormente, vai ficar cozinhando aquele material, né? Às vezes Aí o fica cara pega um cozinhando material bacana, tipo um nylon com fibra, nylon com né? fibra, um material que tem uma janela de processo bem grande, né? Como um PBT, né? Então, qualquer variação de temperatura já ferra tudo, né? Então, realmente, precisa ter cuidado, sim, porque você, um equipamento que trabalha em alta temperatura, né? E a resina plástica, ela não perdoa. Qualquer variação de temperatura, ela vai te dar algum problema. Verdade. O cara quer fazer calcinação no sistema de câmara quente, não dá muito certo, não, né? Exatamente. PVC, por exemplo, a gente estava conversando até anteriormente sobre PVC. Você pega uma câmara quente de PVC, a janela de processo dela é muito restrita. Então, deixa lá o PVC cozinhando, ele vai virar um carvão dentro da câmara quente. Para tirar aquilo lá, só abrindo os dutos do manifold, passando broca novamente para fazer toda a limpeza e fazer todo o polimento também dos dutos. Então é um trabalho que empresa nenhuma quer ter esse trabalho. Não dá para ter esse tipo de Não, imprevisto, né? Até exatamente. porque os sistemas hoje, eles são muito próximos ao consumo, né? Então, você tem que produzir, tem que consumir, produzir e consumir. Qualquer intercorrência que haja nesse intervalo aí é prejuízo para todo mundo, né? Eu nunca andei de Exatamente. helicóptero, mas eu já vi muita peça andar. É verdade, é verdade. Os caras não perdoam, né, meu? Ó, preciso Não. da peça pra hoje à tarde, meu. Então, Como é, você vai trazer, eu não sei. não se Teletransporte não vira. tem ainda. É mais ou menos isso. Você sabe como que trabalha, né, as É empresas, né, Zé? Você verdade. sabe como que é. Então, a gente que está sempre nesse fogo cruzado, a gente sabe como tá. É verdade. Bom, Barrante, eu não sei se tem mais alguma coisa que a gente precisou falar aí ou deixamos de falar nessa questão, mas eu acho que tá elucidado, né? Qualquer dúvida que o pessoal tiver, né, tem aí o chat aí do canal, né? Ou tem as mídias sociais também, só procurar lá André Barrante lá que você vai achar no LinkedIn, no Instagram, tá? E a gente pode elucidar sim e falando de valvulado, basicamente é isso mesmo que lado você vai ter a questão cosmética e a questão de sequenciar ali a injeção, né? Então, claro que se precisarem alguma coisa aí de imagens, alguma coisa, é só conversar com a gente que a gente pode Uma passar também coisa que qualquer. talvez seja curiosidade em relação a essa questão, né? É claro que a gente não vai Uhum. falar em valores, mas talvez em percentual dê para elucidar. Um sistema tradicional versus um valvulado, ele acrescenta quanto no custo da câmara, mais ou menos? Só para o Ó, pessoal ter uma ideia. de uma vez e meia a duas vezes o preço do convencional. Tá. Tá? Então, se você tem 10, você vai de 15 a 20, por exemplo. Depende Tá? do requinte dela. Né? Cada Exatamente, pessoa. depende. Se ele vai ser um sistema mais simples para injetar uma tampinha, é uma coisa. Vai para um sistema que é mais robusto para injetar uma lateral de porta, um painel, já é um outro vamos falar mais ou menos duas vezes mesmo o preço do sistema. Ah, legal. Pô, Basicamente é isso. a gente agradece aí a elucidação da problemática aí. Tenho certeza que o pessoal vai absorver bastante essa informação. A gente vai tentar deixar alguns links ou até mesmo deixar no vídeo algumas ilustrações no sistema valvulado, né, um sistema Sim. sequencial, para justamente tirar as dúvidas da galera. E assim, se o pessoal tiver dúvida, é justamente isso. Entre aí no canal, dá uma ligada, põe no chat, a gente procura sempre responder, né, de acordo com a pergunta. E assim, trazer temas aí relevantes para nós aí, eu acho que é importante. Então, mais uma vez, quero agradecer o Barrante pela disponibilidade e, com certeza, 2023 esse vai ser um dos vídeos aí que vai bombar aí, se Deus quiser.
Legal, Ziliane. Eu agradeço aí mais uma vez a oportunidade de poder participar do canal aí, do amigo, né? Nem colega, já é um amigo, né? É Que isso já aí. vem de anos aí, né? Muito tempo já. Então, sim. Então, cara, o que precisar, ligou na Polimod, pediu para falar com o Barrante lá, eles vão me achar. Não Ah, tem erro, tá? lembrando, o pessoal que está aí no canal, 2023 tem feira. Polimod estará lá com certeza, né? Com Sim. ilustrações desses sistemas, tanto tradicional quanto valvulado, com pessoas lá podendo elucidar os projetos. Então, aquele empresário que tem medo do sistema tal e não quer apostar, talvez na feira seja o momento dele realmente quebrar esse paradigma. A gente sempre quer trazer questões de mercado, porque muitas vezes o cara tem experiências ruins aí e ele trava, né? Poxa, eu já fui em empresas que o cara, você falar em câmara quente, o cara quer sair correndo, mas não é porque o sistema é ruim, é porque a experiência dele não foi boa. Então a gente quer, ao É, longo desses vídeos, quebrar esses paradigmas. lembrando, né, Ziliane, que a feira é no final de março, né, de 27 a 31 de março, a Polimod estará, sim, na Feira Plástico Brasil, e será um prazer receber você, amigo, e todos os amigos do canal também, para a gente poder esclarecer sobre dúvidas, eventuais dúvidas. E só um adendo aí do que você falou, Ziliane, realmente, antes a câmara quente, falar em câmara quente, mesmo convencional ou valvulada, era um tabu. Aí começou a se utilizar a câmara quente convencional e agora aí virou o tabu para valvulada. E hoje muita gente vem utilizando o valvulado, tá? Então, assim, podemos falar que valvulado para convencional está quase batendo aí os 40%, 60%, aí, 60% convencional e 40% valvulado. Ou em muitas épocas do ano, 50-50, tá? Então, o pessoal vem utilizando muito o sistema valvulado. Vamos torcer para aumentar essa demanda, né? Porque facilita muito a questão operacional, a qualidade do produto aumenta e muito, e é Sim. justamente isso que a gente quer divulgar. Então, mais uma vez, obrigado aí e até a próxima, Barrante. Com certeza teremos mais temas aí. Sim, legal, Zilene. Obrigado novamente e um abraço a todo mundo inscrito no canal aí e qualquer coisa, procure o Barrante aí na Polimod que a gente tem sim como esclarecer mais dúvidas para vocês. Obrigadão. Valeu, Ziliane.